Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Desejo a vocês boas-vindas. A nossa aula vai continuar agora no segundo bimestre e nós vamos trabalhar então os conceitos de hereditariedade, onde a gente vai hoje focar um pouquinho nos cromossomos. Vamos ver o que é cariótipo, o que é cromossomo homólogo, o que é heterozigoto, homozigoto, tá? Esse assunto os senhores vão encontrar lá da página 94 até a página 97. E ao final, os senhores então serão capazes de resolver lá no caderno de questões, que os senhores já receberam ou estão por receber, as questões 2 e 3 da página 101. Então vamos começar aqui falando um pouquinho dos conceitos básicos de hereditariedade. E a gente precisa então iniciar com genética. O que é genética? Genética é uma ciência, é uma área da biologia que vai estudar, vai se dedicar ao estudo da hereditariedade e também vai estudar os mecanismos que são envolvidos na transmissão das características hereditárias. Ou seja, por que você é alto, por que você é baixo, por que você é negro, por que você é amarelo, pardo, branco, por que o seu cabelo é louro, os seus olhos são pretos. Todas essas características, então, serão estudadas aqui na genética. De que forma, quais são os mecanismos utilizados aí na transmissão desses caracteres. E aí a gente começa com dois conceitos para vocês. DNA. DNA é uma palavra inglesa, significa ácido desoxirribonucleico. O DNA que vai formar os genes e os genes vão formar os cromossomos que nós vamos ver mais adiante. Então, o que seria gene? O gene é o segmento de DNA que vai determinar uma característica. Então, cada segmento de DNA que determina alguma característica, eu conheço então e chamo então de gene. É por isso que eu digo que o DNA forma os genes e os genes então formam os cromossomos. E aí então seria o quê? O que seria cromossomo, o que seria gene, o que seria DNA? Olha só, senhores, bem aqui os senhores podem observar que é uma das divisões celulares lá que a gente conhece como meiose. Os senhores estudaram em algum momento dessas aulas aí, no decorrer desses anos letivos, o que seria meiose e o que seria mitose, que aquelas dois processos de divisão celular. Seria bom os senhores então darem uma relembrada, se der tempo a gente dá uma pincelada por aqui, nesses dois tipos de divisão celular. O que vocês precisam entender e relembrar é que na meiose eu tenho formação de gametas, eu tenho formação de espermatozoide masculino e de óvulo feminino. E na mitose eu tenho a formação das outras células que a gente chama de células somáticas. Então eu preciso saber o que é alelo. Alelo é a variação de um gene. Ou seja, quando eu digo gene alelo, estou dizendo que tem dois genes ali que um variou de um outro. Então por isso eu conheço como alelos. Então, na meiose eu tenho a formação de gametas, que são as células sexuais. Quando eu falar célula haploide, eu estou falando de célula N. É uma célula com metade dos cromossomos que nós temos. Nós temos, por exemplo, 46 cromossomos. Então, uma célula haploide, ela tem apenas 23 cromossomos, que é exatamente as células sexuais. O espermatozoide e o óvulo tem 23 cromossomos, porque quando eles se unem na fecundação, então, eu formo 2N, uma célula diploide, que é uma célula com 46 cromossomos. E aí eu preciso conhecer aqui algumas situações de que nós vamos estudar ainda lá para frente, chamado de heredograma. Veja bem, esse cara aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho, tenho o pai e tenho a mãe. Quer dizer que esses caras, eles são heterozigóticos, ou seja, tem dois genes que são diferentes. Tem o azão e o azinho. O azão eu chamo de gene dominante. Por quê? Porque ele manifesta características por si só. E o azinho eu chamo de gene recessivo, porque ele manifesta as características só na presença de um par. Se eu tiver azão, azinho, ele não consegue se manter. Ele só vai manifestar suas características se ele tiver azinho, azinho. Ele precisa da duplicidade para poder manifestar as características. Então, olha esse cruzamento aqui. Quando eu cruzo primeiro os dois genes, azão, azão. Então, o primeiro filho é um homozigótico dominante, porque ele tem genes iguais e ele manifesta características. Então, ele domina. Depois eu tenho azão, azinho. Está aqui azão, azinho, que ele é heterozigótico, porque os genes são diferentes, mas dominante, porque ele tem aqui o azão dominante. Então, eu tenho depois aqui azinho, azão. Azinho, azão. Também heterozigótico dominante. E eu tenho azinho, azinho.
Aqui manifestou a característica porque ele foi impar. Esse aqui, então, é homozigótico recessivo, porque só manifesta característica se estiver na presença do par. Então, vamos fixar direitinho esses conceitos aqui. Heterozigótico é o indivíduo que possui 2 alelos diferentes. Nós vimos aqui, ó, azão, azinho, azinho, azão. Então, esse cara aqui é um ser chamado